Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online, que nós possamos sentir a alegria e a paz de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Como é bom, não é? Podermos aprender um pouquinho desses ensinamentos que nos fortalecem tanto. E para iniciarmos o nosso encontro de hoje, eu vou convidar a todos a elevar o nosso pensamento em uma prece buscando a presença amiga dos benfeitores espirituais, desses mensageiros de luz, para que nós possamos receber essas energias de fortalecimento, de equilíbrio e de paz. Jesus nos envolva na sua luz, para que possamos desenvolver a paciência, a tolerância, a fé, diante de tantas situações desafiadoras e difíceis que a vida nos oferece. Nos ajude, Senhor, a conquistarmos a serenidade tão necessária para esse enfrentamento diário. Que a tua luz, Jesus, abasteça cada um de nós. Que possamos, neste encontro, refletir sobre os seus ensinamentos, nos colocarmos nesses ensinamentos e podermos ter a força de praticar essa norma, essa conduta de vida que é o teu Evangelho. Jesus, que nós possamos aprender a fazer as escolhas mais adequadas para a nossa vida, que nós possamos ter serenidade e que possamos, assim, aprender gradativamente a desenvolver as potências da nossa alma. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje se fundamenta no capítulo 12 do livro Jesus do Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio ao médium Chico Xavier. E também no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus esteve encarnado, ele costumava se reunir com os discípulos, com os familiares daqueles discípulos, na casa de Simão Pedro, ali em Cafarnaum. E nessas reuniões eles conversavam sobre as aplicações das leis divinas, sobre os ensinamentos que Jesus veio trazer no dia a dia daquelas pessoas. E essa prática desse encontro para refletir sobre as leis divinas, para orar em família, hoje nós conhecemos como o Evangelho no Lar. Então, Jesus inaugurou a prática do Evangelho do Lar na casa de Pedro. E naquela noite, o clima era de profunda fraternidade. Jesus sorria enquanto ouvia os discípulos comentando sobre uma passagem do Antigo Testamento que falava sobre a vida de Jó. Então, quem foi Jó? No contexto bíblico ali do Antigo Testamento, Jó era um homem profundamente bom e fiel a Deus. Ele é um homem rico, respeitado por todos que o conheciam. Mas, em determinado momento, num curtíssimo espaço de tempo, o Jó foi visitado por provações inimagináveis. Ele perdeu todos os seus bens materiais. Seus filhos desencarnaram e ele foi acometido por uma doença muito dolorosa que cobriu o seu corpo de chagas. E mesmo vivenciando essas dificuldades e sentindo uma dor muito profunda, o Jó não se revoltou. Ele compreendeu que a confiança em Deus não depende daquilo que ele tem, mas do que ele era. E foi de toda a paciência que Jó vivenciou em toda essa trajetória que nasceu a expressão que nós usamos até hoje, paciência de Jó, que na verdade define essa resistência moral que não se dobra mesmo diante das maiores tempestades da vida. E era esse o assunto. Então, Jesus, aproveitando aquele clima de admiração pela fé inabalável, porque a paciência de Jó é um exemplo de fé, ele aproveitou e trouxe aos discípulos uma história que, na verdade, é um mapa para o nosso autoconhecimento. E Jesus contou sobre um homem que vivia numa cidade muito distante e que era considerado por todos como um santo.
A devoção daquele homem era tão sublime que a sua fama chegou aos céus. E os anjos, entusiasmados, pediram a Deus que transferisse logo aquele homem para as esferas superiores, porque afinal de contas ele era um santo. Mas o Pai, na sua infinita sabedoria, sabia que a virtude ainda não foi testada. Ele havia vivenciado muitas situações, mas como conhecia a fundo aquele seu filho, ele precisava realmente verificar se ele estava apto. Então, permitiu que 4 instrutores fossem até aquele homem, instrutores chamados de os descobridores do homem, para que pudesse colocar à prova. E quais foram esses instrutores? A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Claro que, em primeiro lugar, veio a necessidade. E a necessidade se fez sentir de muitas maneiras. A necessidade trouxe a privação, a escassez, a doença e o abandono. E quantos de nós, diante de uma crise financeira, de um luto, de um diagnóstico difícil, não sentimos a fé vacilar? Mas aquele homem, com tudo isso, enxergou nasquelas necessidades uma mensageira do céu. Um convite para que ele confiasse com toda a sua força em Deus. E ele não reclamou. Trabalhou com dignidade e venceu a primeira prova. A necessidade foi embora e veio então o dinheiro. O dinheiro trouxe conforto, influência, recursos imensos. O que o mundo moderno nos ensina? Que ter sucesso é ter dinheiro, é acumular. Mas aquele homem entendeu que a riqueza é um empréstimo de Deus para que pudéssemos semear o bem. Então, ele utilizou aquelas facilidades que ele estava recebendo e gerou empregos, amparou os necessitados, manteve o coração simples, sem se deixar escravizar pelo luxo. E foi assim que ele venceu a segunda prova. Veio a necessidade, veio a prova e agora chegava o poder. Ele recebeu autoridade para liderar e decidir o destino de muitos. E como ele usou essa autoridade? Com brandura, educando em vez de oprimir. Porque ele entendeu que o verdadeiro poder não é mandar, mas é servir com amor. E foi assim que ele venceu a terceira prova. Mas faltava o último e mais sutil descobridor, a cólera. E não pense que a cólera veio com grandes tragédias, não. Ela se aproximou de forma silenciosa, através de um simples subordinado, um homem rude, ignorante, que o procurou por uma conversa desrespeitosa. Mas esse servo tocou em feridas íntimas e usou palavras muito injustas. E ali, onde a dor, a riqueza, o poder haviam falhado em derrubá-lo, o orgulho foi atingido. O sangue subiu à cabeça. O semblante antes sereno contraiu-se. Aquele homem santo perdeu a razão. Gritou, humilhou, agrediu com palavras grosseiras, revidou. E em poucos segundos de fúria, ele desmoronou aquele castelo de virtudes que levou anos para construir. A cólera havia desnudado seu íntimo. Revelou que por trás daquela aparência de santidade ainda pulsava um amor próprio muito grande e uma vaidade não curada. Jesus concluiu a narrativa afirmando que a maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfruta quando a necessidade examina a resistência moral. Outros não conseguem ouvir as sugestões do dinheiro que vem para ensinar o desprendimento dos bens terrenos, que vem ajudar a valorizar a sementeira do bem.
Outros caem desastradamente pelas insinuações do poder. E o poder vem para educar, para salvar as pessoas da jornada humana. Mas raríssimos são aqueles que vencem a visita da cólera, que chega para ensinar a diminuir nosso amor próprio, para que possamos refletir o brilho e a grandeza de Deus na nossa vida. E porque ninguém falasse nada depois dessa história, Jesus sorriu e a reunião da noite foi encerrada. Para compreender por que a cólera é um teste tão decisivo, é preciso entender como o ser humano funciona além do corpo físico. O Espiritismo nos ensina que nós não somos apenas carne e osso, nós somos espíritos imortais, utilizando um corpo temporário. E para que o espírito, esse imortal, consiga comandar um corpo, consiga estar aqui nesse planeta, existe um laço, um corpo intermediário, que recebeu o nome de perispírito. O perispírito, ou o corpo espiritual, é feito de uma matéria muito sutil, invisível aos nossos olhos, e ele funciona como uma ponte. Tudo o que o espírito pensa e sente passa por esse corpo antes de chegar aos órgãos físicos, e vice-versa. Tudo que os órgãos, que o corpo sente, passa para o espírito através do corpo espiritual ou perispírito. Então, quando nós estamos em paz, esse corpo espiritual brilha e funciona em harmonia. Mas quando nós nos deixamos dominar pela cólera, o efeito é devastador. Além disso, ao redor desse corpo espiritual, um campo energético se projeta que funciona como uma atmosfera psíquica e reflete o nosso estado real da alma. É como se fosse um espelho. Então, quando há amor, a aura é luminosa. Quando há irritação, ela fica densa, escura, nos sintoniza com as energias negativas e com os espíritos que vibram na mesma faixa de irritação, de cólera, agravando ainda mais o nosso estado. No perispírito, nós temos os centros de força, que a gente pode comparar a pequenas usinas que recebem e distribuem as energias que abastecem o nosso físico e o nosso espírito para as glândulas e órgãos. Joana de Ângeles, essa mentora espiritual de muita sabedoria, define a cólera como uma fagulha elétrica. E essa fagulha é responsável por incêndios emocionais. Por que ela fala isso? Porque no momento da raiva, da cólera, da irritação, ocorre um verdadeiro curto-circuito nesses centros de força. Quando nós explodimos em fúria, essas baterias que estão localizadas em pontos chaves do nosso corpo espiritual se desregulam, especialmente a que está aqui sobre o estômago e é sobre o baço, que o baço, né, ligado ao sangue. Então, o que que acontece nesse momento que essas baterias se desregulam? Essas energias de desregulação passam para o nosso corpo físico, desencadeando uma tempestade bioquímica. O que que é isso? Há uma descarga violenta de adrenalina e de cortisol, substâncias que em excesso intoxicam os nossos tecidos. E é por isso que a ira frequente, a cólera, a raiva, ela está ligada às doenças psicossomáticas, doenças que têm origem nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E, consequentemente, nós vamos acabar, né, encontrando aí a causa de muitas doenças do coração, de problemas digestivos e até de baixa imunidade. Joana de Ângeles, ela alerta que a cólera repetida deixa marcas tão profundas no corpo espiritual que podem até influenciar nossa saúde, não só nessa vida, como nas vidas seguintes, né? Bom, meus queridos, todos nós estamos matriculados nessa escola chamada Terra. Jesus conhece as nossas lutas, sabe que nós somos aprendizes. E vamos lembrar que aquele personagem da história não era um homem mau, tanto que era até considerado um santo.
mas era alguém que ainda não havia aprendido a dominar a si mesmo. Não é diferente de nenhum de nós. Por isso, nós continuamos sendo visitados pelos descobridores da alma. A necessidade nos testa no desemprego, o dinheiro nos testa na prosperidade, o poder nos testa quando temos razão em uma discussão, mas é a cólera que nos visita no trânsito, no comentário maldoso de uma rede social, na divergência de opiniões dentro do lar, no local de trabalho, no grupo social. Ela é que nos pega. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós temos um item ali, a cólera, não é? E ali nós vamos tendo a orientação de que a cólera é o instinto do animal no homem. E cada vez que nós gritamos, que nós agredimos, nós estamos permitindo que esse animal vença o espírito. É a prova de que ainda somos dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, o que acontece quando nós reagimos com ira? Nós estamos dizendo que a nossa importância é maior do que a paz que nós queremos ter. E nesse sentido, nós deixamos então que o passado primitivo, que, que, que grava, né, todas aquelas as emoções ainda tão arraigadas ao início, né, da nossa trajetória evolutiva, vença o nosso futuro espiritual. Foi por isso que Jesus disse: Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa terra que Jesus promete começa dentro de nós, num terreno, cultivando um terreno de serenidade e equilíbrio. É fácil? Não, é um desafio muito grande, porque nosso impulso, né, esse impulso primitivo é revidar. Mas qual é o grande desafio? Nós deixarmos que a paz, que a serenidade, que a paciência, a tolerância, a compreensão, que são potências que nós temos em nosso ser, porque somos filhos de Deus, possam ser desenvolvidas. E isso é um exercício diário. Então, quando as contrariedades chegarem até nós, vamos nos esforçar para mudar o olhar. Não enxergar isso como ofensa, mas como exercício de paciência. Se a irritação bater na nossa porta hoje, não vamos deixar entrar. Vamos respirar fundo, fazer uma prece silenciosa e lembrarmos que a verdadeira grandeza não está em nunca ser atingido pelas pedras do caminho, mas em nunca permitir que o mal do mundo desperte o mal que ainda existe em nós. É um baita desafio, porque nós somos testados, não vou nem dizer diariamente, nós somos testados em vários momentos do dia. Então, essa história nos ajuda a lembrar que a cólera não resolve problemas, ela os agrava. A espiritualidade nos ensina que a cólera altera a saúde física, a saúde espiritual, produzindo fluidos tóxicos em nossa alma. E nós não queremos contaminar o nosso espírito. Nós queremos encontrar a paz, nós queremos encontrar a luz. Então, nós vamos nos empenhar para utilizar essa potência que é a vontade para resistir ao mal, para enfrentar esses desafios com força, com tolerância, com dignidade, com coragem, com fé, confiando, não é, de que realmente nós somos capazes. Porque quando Jesus disse que veio vencer o mundo, ele quis mostrar para nós isso, que todas essas situações desafiadoras são capazes de ser vencidas. Porque, como filhos de Deus, nós temos essa capacidade. Não é fácil, mas Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Ele trouxe os ensinamentos das leis divinas que nos ajudam a compreender como as coisas funcionam. Hoje nós entendemos, como complemento da doutrina espírita, todo esse processo de que essas nossas emoções, essas nossas explosões, causam essa série de consequências que desarmonizam o corpo físico, espiritual, mental, nos trazem situações constrangedoras, nos trazem situações dolorosas. Está nas nossas mãos aprender a enfrentar esses desafios.
mas com vontade, com a certeza de que na hora que nós pedimos, Jesus, me dai força porque eu estou me sentindo fraquejar, com certeza vamos respirar fundo e nós vamos contar até 10 e conseguir aplacar esse ímpeto de revidar que nós temos. E assim, a cada tentativa, a cada experimento, nós vamos vendo que vai se tornando cada vez menos difícil, até a gente perceber que conseguimos ser mais serenos, mais brandos, mais pacíficos, mais tolerantes, mais pacientes, mais mansos, mais prudentes, que nós conseguimos aprender a enxergar no nosso adversário um irmão de caminhada, enxergar que essas dificuldades são oportunidades para nós realmente desabrocharmos esse homem de bem que existe em cada coração. Então, que tenhamos essa força, essa coragem de seguir adiante, sempre confiantes na presença de Jesus. E é com essa força, com essa coragem, com essa disposição em sermos melhores, que nós vamos nos unindo num só pensamento e coração, buscando entregar nas mãos de Jesus todo o amor, toda a paz, toda a alegria que nós somos capazes de produzir. Que nós possamos compreender que dentro de nós existe uma usina geradora de amor. E essa usina é capaz de provocar verdadeiros milagres na nossa vida e na vida daqueles que convivem conosco. E é assim que nós vamos imaginando nesse instante que do nosso coração, nesse coração que aqui também tem esse centro de força cardíaco, que é responsável pelas nossas emoções, nós vamos emitindo do coração um jato de amor. Todo o amor que nós somos capazes de sentir, nós entregamos nas mãos de Jesus. Para que com esse amor, Jesus possa ter essa matéria para envolver o nosso planeta em paz, em alegria, em fortalecimento. Para que nosso planeta possa encontrar nos ensinamentos e na prática da lei divina a conduta ética, a conduta moral tão necessária para a nossa felicidade. Que essas energias possam levar a paz aos corações aflitos e desolados, que possa levar a saúde a todos os doentes do corpo e aos doentes da alma, que possam levar esperança e alegria a todos aqueles que não enxergam mais uma luz no fim do túnel, que possam levar a perseverança a todos aqueles que se dispõem a seguir os ensinamentos de Jesus, que possa levar a serenidade a todos os que passam pelas turbulências da vida, que possa levar a fé humana e a fé divina, para que com essa potência da alma, com essa confiança em Deus e na nossa capacidade de superação, nós possamos continuar vencendo os desafios, contornando as dificuldades, vencendo os problemas e nos tornando com eles cada vez mais fortes. Que Jesus, nesse instante, possa ajudar e levar esperança aos desempregados, que possa haver prosperidade para que haja oportunidades de emprego a todos. Vibramos pela justiça social, pela fraternidade entre os homens, entre as nações, pela paz no mundo, pela paz nos corações. E agora nós te pedimos, Jesus, por cada um de nós. Visita, Jesus, o nosso lar. Envolva os nossos familiares. Nos fortaleça no seu amor, na sua luz, na sua paz. Que cada um possa refletir sobre a sua vida, pensar no que está fazendo de bom e no que está fazendo que está prejudicando, não só a sua vida própria, mas como esses reflexos surgem naqueles que estão ao nosso redor. Jesus, que nós consigamos ter essa coragem de mudar o que é preciso. Mestre querido,
Que a tua luz nos acompanhe no nosso local de trabalho, nos locais onde nós estamos presentes. Que sejamos sempre, Senhor, uma presença amorosa, uma presença compreensiva. Que os nossos passos possam ser passos de luz. E assim, Jesus, que nesse instante os seus mensageiros possam se aproximar de nós, derramando fluidos salutares sobre a água que nós deixamos para ser fluidificada. E que esses fluidos possam ser absorvidos pelo nosso corpo espiritual e serem transferidos para o nosso corpo físico. Esse fluxo de energias que penetram o íntimo das nossas células, revigorando, transformando as células doentes em células saudáveis, regularizando todo o nosso funcionamento orgânico, abastecendo nosso coração de fé, de equilíbrio e de amor, envolvendo a nossa mente em otimismo e que nós possamos assim harmonizar o corpo físico, mental e espiritual, e encontrando nesse equilíbrio, Senhor, as forças que nos sustentam, encontrando neste passe que está sendo transmitido pelos teus mensageiros, o lenitivo para as nossas dores físicas e nossas dores da alma. Que nós possamos nos sentir, Senhor, abastecidos, encorajados na fé, na esperança e na alegria, nessa certeza absoluta de que o Pai nos oferece a cada instante oportunidades de aprendizado, de renovação, que possamos com muita fé retraçarmos a nossa rota em direção ao caminho do bem. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o nosso encontro de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.